Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amigos, amigas. Eu senti no meu coração de estar lendo uma palavra, eu estava lendo a Bíblia. Eu sou assim, eu vou ler a Bíblia e de repente me dá uma vontade de falar, meu Deus, essa palavra, ela não tem que ficar só para mim. Eu tenho que passar ela. Amados, quando eu era mais jovem, né? Quando eu era mais jovem, eu andava muito de casa em casa para pregar a palavra de Deus, para evangelizar. Mas hoje eu quase não tenho tempo para fazer isso. Então, é onde que eu faço meus áudios. E eu sei que através da palavra, né? Da palavra de Deus, que eu sei que é o Espírito Santo que me usa para estar falando da palavra dele, porque tudo que eu falo está aqui, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então, às vezes eu começo a ler a Bíblia lá no meu quarto, ou às vezes aqui mesmo, nesse altarzinho. Aqui é um altarzinho, amados, que eu tenho na minha casa. E às vezes eu começo a ler a Bíblia, e aí Deus fala no meu coração, essa palavra não é para ficar só para você. Coloca essa palavra, leva essa palavra, ela vai servir para alguém. Então, amados, eu estava lendo aqui e estava refletindo. Vai ser uma live curta, né? Um vídeo curto, mas é o que eu senti de Deus de estar passando para você, tá bom, meus amados? Amados irmãos, amadas irmãs. Então, eu estava lendo aqui aonde fala em Mateus 21, versículo 18, que fala da figueira infrutífera. E fala assim, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem voltando para a cidade? O Senhor Jesus. Ele voltando para a cidade, da onde ele vinha vindo, que ele estava pregando em outros lugares, e a hora que ele estava voltando, né? E aqui onde fala, no versículo 18, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amado Deus, ele fez a lembrar de nós, porque ele fala que ele nos chamou para ir e dar fruto. Ele nos escolheu, o Senhor Jesus, ele fala que não foi nós que escolhemos a ele primeiro, mas foi ele que escolheu a cada um de nós. Lá em João ele fala que não foi nós que escolhemos a ele primeiro, mas foi ele que escolheu a cada um de nós para que nós vamos e damos fruto. E lendo aqui, amado, Deus me fez lembrar. Então, o Senhor Jesus, ele viu aquela figueira, ele estava com fome. E ele pensou, eu vou naquela figueira e ali eu vou achar fruto e vou comer. Só que ele chegando naquele pé de figueira, estava tão lindo, amado, aquele pé de figueira verdinho, cheio de folhas. Ele estava cheio de folhas, mas Jesus não encontrou fruto naquela figueira. Amados, quanto de nós hoje se encontra verdinho, cheio de folhas, lindos, mas não existe fruto. E para o Senhor Jesus o que importa é o fruto, amado. Nós temos que dar fruto, não temos que ficar parado. O que é dar fruto, missionário? Fruto é a gente levar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele fala em Marcos 16, ide em todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura, todos aqueles que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, amados, Deus ele pede que nós vamos e damos fruto. Então essa figueira, o Senhor Jesus, ele foi procurar, ele teve fome. Quantas pessoas hoje, amado, têm fome? Não fome de alimento, fome
Fome na vida espiritual, do alimento espiritual, não do alimento carnal, não do arroz e do feijão que nós comemos, mas sim, as pessoas estão com fome de estar ouvindo a palavra de Deus, amados. E Deus nos chamou para isso, para que nós vamos e damos fruto, para que nós levamos a palavra de Deus para quem tem fome. Assim como o Senhor Jesus, ele estava com fome de comer fruto daquela figueira. Mas chegando ali, aquela figueira, ela estava sem fruto, ela não tinha fruto. E Jesus, pelos olhos dele, ele viu a figueira. Ele achou linda a figueira. Ele falou, vou lá e vou achar frutos. E não achou fruto. Portanto, ele amaldiçoou aquela figueira. Ela estava linda, viçosa, mas não tinha fruto. Quantos são de nós hoje que se encontram lindos, mas não tem fruto em nós? E Deus, ele fica muito triste, amados. Senhor Jesus, ele fica muito triste, porque ele veio para nos ensinar que devemos ter frutos, que nós somos, ele veio para nos ensinar que devemos ser o sal da terra, que devemos ser a luz do mundo, que aonde nós formos, amados, que nós venhamos dar fruto, que nós venhamos ser luz, que nós venhamos levar luz aonde há trevas, levar paz, levar o amor. E o Senhor Jesus, amado, ele confia muito em nós, que nós venhamos ser pessoas que não só pregamos a palavra, não, que nós devemos ser praticantes da palavra. Quantos são aqueles que prega, mas não vive o que prega? Nós temos que viver o que pregamos. Somos imperfeitos, temos as nossas falhas, amado, mas nós temos que melhorar a cada dia. Temos que levar o fruto que Deus pediu, temos que ter fruto em nós. O fruto do Espírito Santo que Deus nos deu. Deus nos deu o Espírito Santo para levar o amor, para levar a palavra dele, para levar a justiça no mundo tão corrompido que vivemos hoje. No mundo tão triste, amado. Você liga a televisão, você só vê coisa que não presta, só vê morte, tantas traição, amados. Tantas pessoas que traem umas às outras, sendo que Jesus nos ensinou que devemos ser igual a ele. Ele veio para trazer o amor, nos mostrar que devemos levar o amor. Jesus é o próprio amor. E Jesus, ele pede que nós venhamos ser o caráter dele, levar o amor, levar a paz aonde não tem paz. Nós somos filhos de Deus, temos que levar a paz em meio à guerra, em meio às tribulação. Então, amados, você que está aí, talvez você está parado, talvez você tenha parado de dar fruto. Volta a dar fruto, basta você querer, basta você buscar de Deus e se preencher com o Espírito Santo. Quando nós se preenchemos com o Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia, quando nós buscamos de Deus, a direção de Deus, Deus, ele vem e nos renova, amado. Às vezes você está aí fraco, às vezes você está tão fraco, talvez você tenha ido na igreja uma vez ou outra, e talvez até mesmo, amados, eu não vou falar mal de igreja nenhuma, porque todas as igrejas são de Deus. Mas será que a palavra que você está ouvindo está sendo uma boa palavra? Nós temos que ouvir uma boa palavra. Uma palavra que venha nos edificar. Hoje muitos vivem, amado, não sou contra a teologia, eu não fiz teologia, o meu esposo, o missionário Joaquim, não fez teologia, e tudo que a gente pregamos é o que está aqui dentro da palavra de Deus. Muito pode falar assim, são caretas. Amado, no tempo de Jesus não fez, eu não vejo falar que Jesus estudou muito, que Jesus fez teologia. Tudo que vinha sobre Jesus, o que ele falava, vinha do Pai. Então nós, amado, o que nós falamos vem do Espírito Santo de Deus, vem do Espírito Santo. Eu sinto que eu não preciso fazer teologia, não, eu não sou contra quem faz. É bom que aprende mais e tudo, mas, amado, quando a gente começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo, ele toca em nós.
Ele toca para falar da palavra dele. No tempo de Jesus, que ele veio ao mundo, que amados, ele não tinha carro para andar, ele andava de pé. Ele ia para os lugares de pé. Hoje em dia todo mundo tem carro, que pode ir aonde quiser. Jesus, ele não tinha um microfone para falar. Ele se afastava da multidão e ele falava. Ele falava, ele se afastava muitas das vezes, sim, e ele falava de um jeito que o vento, conforme batia o vento levava a voz dele até as pessoas, para que viesse ouvir a palavra dele. Amados, então Jesus não precisava nada disso, e hoje, amados, nós não precisamos também de tanta tecnologia, que eu não sei falar direito, eu já falei que sou simples, né? Mas, amado, eu amo estar falando de Deus, o importante é isso. Eu amo estar falando de Deus, eu amo estar pregando a palavra de Deus. Por isso, amados, eu peço perdão a Deus todos os dias pelas minhas falhas. Eu sei que não sou perfeita, eu sei que eu tenho meus erros, às vezes no falar, no pensar, mas todos os dias eu nunca acordo de manhã e venho fazer meus afazeres sem falar com Deus primeiro, amados. Então, amados, a palavra do Senhor Jesus, que ele pediu para estar falando, passando para vocês, que eu estava lendo, e o Espírito Santo começou a queimar o meu coração para que eu viesse fazer esse pequeno vídeo, para estar falando com vocês. E você que Deus te chamou, te escolheu, leve uma vida digna diante de Deus, tenha os bons frutos, amado. Não vamos ter frutos amargos, não, frutos verdes, não, que nós venhamos ser frutos maduros. Deus fala aqui também, num lugar aqui, e ele fala também da figueira, que nós devemos ser figueira boa, figueira que dá bons frutos, né? Que sejamos figueira que não dá figos amargos, figo verde, que no momento que o Senhor Jesus vem procurar figo em nós, que ele vem achar figos maduros, que ele vem achar em nós figos que é a palavra de Deus, que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus através de nós, que nós venhamos ter bons frutos para passar para as pessoas, porque nós temos que levar o bom fruto, que é a palavra de Deus. Então, amados, você que se encontra fraco, procura se fortalecer na presença de Deus, porque se a gente não se fortalecer, amados, na presença de Deus, com certeza nós iremos cair no pecado, fazer coisas que não agradam a Deus. E Deus, ele fala que é aquele que perseverar até o fim, fiel. Temos que ser pessoas fiel a Deus, fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus, fugir de tudo aquilo que Deus não aprova, amados. Fugir da vontade da carne e buscar do Espírito Santo para que ele venha preencher nosso coração. Talvez você está aí, você sente um vazio no teu coração. Você sente falta de mais algo no teu coração que você não está conseguindo ser preenchido. E esse vazio é a falta do Espírito Santo. Missionária, mas eu vou na igreja. Não é o fato de uma pessoa estar indo numa igreja, estar assistindo um culto, que ela vai se preencher com o Espírito Santo. Vai depender de você, amados. Chega na igreja, fecha teus olhos e pede. Deus, ele fala que tudo que nós pedimos no nome dele, no nome do Senhor Jesus, ele faria. Então pede para que o Senhor Jesus venha te renovar, venha te edificar, venha te fortalecer, para que você não venha cair nas tentações desse mundo. Existem tantas tentações nesse mundo e nós não podemos cair em nenhuma delas, amado. Deus fala do que adianta nós ganhar o mundo inteiro e no fim perder a nossa salvação. Então, amado, que nós não venhamos deixar que nada venha roubar a coroa que Deus tem preparado para nós lá no céu um dia. Que nós não sabemos o momento que iremos embora daqui, que eu sempre falo. Mas que nós venhamos, né, receber
a vida eterna que Deus tem preparado para todos aqueles que amam Ele, para todos aqueles que levam a justiça, para todos aqueles que levam a palavra dEle. E Deus nos chamou eu, chamou você para levar a palavra dEle, para dar bons frutos, amado. Que Deus não venha achar em nós só folhas verdes, não. Ele amaldiçoou aquela figueira. Amados, que Deus não venha nos amaldiçoar, não, mas que Ele venha nos abençoar, porque Ele nos chamou para levar a palavra dEle. Não venha ter vergonha, amado, não tenha vergonha de falar da palavra do Senhor Jesus. Quantas pessoas que falam para mim, missionária, eu tenho vergonha de estar fazendo um vídeo, eu tenho vergonha de pregar. Não, amados, não tenha vergonha. Deus, Ele fala lá em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então não venha ter vergonha de falar da palavra de Deus. Eu não sei falar direito, missionária, eu não sei falar. Fala do jeito que você sabe falar. Fala o que está aqui dentro da palavra de Deus. O importante é isso, amados, é você estar levando bons frutos, é você estar edificando pessoas que às vezes está ali um pé de figo tão lindo, mas ele está sem frutos, né? E que através da tua palavra, essa pessoa ela venha se edificar, ela volta a buscar a presença do Espírito Santo. Quanto mais nós buscamos a presença do Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo nós ficamos, mais edificado nós ficamos. Quanto mais nós levamos a palavra de Deus, mais nós vamos se preenchendo também com o Espírito Santo. Amém, amados? Então é o que Deus tocou no meu coração, que eu estava lendo, e Deus tocou no meu coração para passar para cada um de vocês que ouvir esse vídeo. Amém? Esse vídeo, amado, vai para o YouTube, eu coloco no YouTube, eu também coloco também no Face, né? A minha intuição, amado, o que eu sinto de Deus é de levar a palavra de Deus. É de levar a palavra de Deus. Amém? Então, amados, que o Senhor Jesus tenha falado no seu coração, através dessa palavra, de você não ser uma figueira linda, verdinha, mas infrutífera. Nós temos que dar bons frutos. Amém? E que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a partir de hoje nós venhamos dar mais e mais frutos para o reino do céu. Mais e mais fruto. Levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão sofrendo, para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra. Amados, quantos são as pessoas que estão tirando a própria vida? Esses dias mesmo na minha cidade aqui, eu sou da cidade de Cravinhos, estado de São Paulo. Aqui na minha cidade, semana passada, teve um rapaz que se jogou de cima de um pontilhão e morreu, amados. Porque ele estava com depressão. Amado, eu fico pensando, meu Deus, por que eu não estava ali perto dele naquele momento para falar da palavra de Deus, para insistir com ele, para que não fizesse isso, para que não tirasse a própria vida. Amado, Deus, ele nos chamou para isso, para levar vida e vida com abundância. Deus, ele nos chamou para levar, amados, à mente das pessoas palavras que edificam. Uma palavra que nós damos para alguém que está pensando em tirar a própria vida, uma palavra que falamos do Senhor Jesus, vai fazer toda a diferença, vai salvar almas, vai salvar vidas. Então, que nós venhamos fazer isso, que nós venhamos ser frutos nessa terra, que nós venhamos dar frutos. Amém, amados? Então, que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, que o Senhor Jesus tem falado em seu coração, você que talvez está aí com pensamentos mal na tua cabeça, na tua mente, que nesse momento o Senhor Jesus venha tirar esses pensamentos ruins da tua mente e venha trazer pensamentos bons, pensamento de vitória, porque Ele te chamou para que você venha dar frutos. Você é discípulo dele, olha o privilégio que você tem, que nós temos do Senhor Jesus ter nos escolhido, ter nos chamado, e Ele te chamou, Ele chamou você, amém? Não tenha dúvida disso, Ele chamou você para levar a palavra dele, para não se envergonhar de levar a palavra do Senhor Jesus, levar a salvação, né? Levar luz aonde há trevas. Foi para isso que Ele chamou a mim e você, amados. Não é em vão que você está assistindo esse vídeo nessa hora.
Você fala, missionária, mas é comigo que Deus está falando? Sim, é com você que Deus está falando nesse instante, para que você volte ao primeiro amor, para que você volte a dar frutos e que Deus vai te abençoar muito, muito, muito. Amém? Um beijo no teu coração, fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus reina em tua vida, em teu lar, em tua família, dentro do teu coração. Que o Espírito Santo esteja aí dentro do teu coração, te renovando, te fortalecendo mais e mais e mais. Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.